Boa noite. Vocês são muito estudiosas. Cheguei atrasada, mas cheguei, gente. Boa noite. Minhas alunas estão entrando. A gente estava numa outra live e eu me atrasei inteiramente, 12 minutos, segundo meu relógio. Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar do auxílio emergencial para advogados, para não advogados. Vamos falar como um todo, vamos falar do decreto hoje que regulamentou. Podem entrar. Deixa eu ver se a doutora... Onde você estiver, nós estamos. Maravilha. Deixa eu ver se a doutora Ana, onde ela está. Ana... Ai, não consigo. Se ela entrar aqui, vocês me avisem. Boa noite, boa noite. Obrigada, gente. Vou falar eu e doutora Ana Passos sobre o auxílio emergencial. Eu tava falando lá para as minhas alunas da formação de previdenciaristas que o meu direct nunca esteve tão cheio na vida. Tem mais de 150 perguntas de dúvidas que vocês têm sobre o auxílio emergencial. Mandem corações aí pro Instagram avisar. Tudo bem? Rio Grande do Sul tá aqui, Rosário do Sul. Cadê a doutora Ana Passos? A gente vai falar sobre o auxílio emergencial, apesar que tá todo mundo falando do auxílio emergencial, mas nós queremos falar a diferença dos profissionais e hoje eu tive mais certeza de uma coisa que eu vou falar para vocês com o decreto 10.316 que regulamentou o auxílio doença, na verdade. Doutora Flávia, Vanessa, boa noite. Põe corações aí pra mim, pra doutora Ana aparecer aqui, que eu não sei onde ela tá. Doutora Ana. Ana Passos. Cadê você? Não sei onde ela tá não, gente. Vou esperar ela entrar aqui. Boa noite todos. Gente, rural pode cadastrar? Não. Não pode. Só se você já foi. Ele pergunta como atividade anterior na hora de cadastrar. Ele pergunta como atividade anterior, mas assim, quase todo mundo pode, pelo que eu li hoje. Pelo final... O final aqui do 10.316, o decreto que finalmente saiu hoje, quase é o auxílio emergencial. Desempregado pode. Quase todo mundo pode, gente. Desempregado pode. A pergunta que não quer calar, que eu tô esperando a doutora Ana Passos. Deixa eu ver onde ela tá aqui, peraí. Voltei, mas não sei onde ela tá, não. Aí ela. Eu já tava lá mandando mensagem pra ela. Fui eu que dela. Boa noite, podem entrar. O tema é... Oi. Ai, consegui, finalmente. Eu me atrasei com a minha turma lá. Entramos e saímos várias vezes. Falei, meu Deus. Tu atrasou, eu saí, vou pegar água, daí foi no meio tempo que tu Enquanto entrou. você vai falando aqui, eu vou marcar aqui o auxílio emergencial. Porque o pessoal entra e fica perguntando o que é. Gente, bota coração na tela. Bota coração na tela. Lu, provavelmente tá travando a internet aí, né? Que tá com problema, mas a gente vai falando aí e depois vai melhorando. Não temos o que fazer. Não temos o que fazer mesmo, gente. A internet, porque a gente ainda escolheu um horário mais tarde um pouco para falar, para não cair naquele horário que tá todo mundo falando. Mas eu tava falando para eles que eu não consegui colocar o auxílio emergencial e fixar aqui. Tava falando que com o decreto 10.316, eu tive mais certeza do que eu já achava. Que é o quê? Quase todo mundo tem direito ao auxílio emergencial. Que quase todo mundo tem direito. Oi, Adão. Adão, deixa eu te falar, Adão. O Adão, ele é aqui da minha cidade, né? A gente faz academia na mesma academia.
E o Adão é aposentado por invalidez. Aí todos os lives que eu entro, ele pergunta se ele tem direito ao auxílio emergencial. Adão, tu não tem direito, Adão. Tu é aposentado. Quem é aposentado não tem direito. Quem recebe benefício não tem direito, meu povo. Quem recebe benefício da Previdência não tem direito. Não adianta. Já estava pensando que não ia ter mais. Que susto, a Carla falou. Foi, mil perdões. Fui eu que atrasei nos cálculos lá na aula com as meninas lá na. Fizemos cálculos e eu sou uma maravilha para calcular, que você não está entendendo, né? De cabeça ainda. Mas estamos aqui para falar sobre a pergunta que não quer calar: profissionais liberais e autônomos. E tem direito, quem não tem direito? Gente, antes de começar, deixa eu só fazer um adendo aqui. Tem a opção de atividade pecuária extrativismo. Espera só um pouquinho. Deixa eu só falar uma coisa que é importante falar para todo mundo saber. A diferença de autônomo e liberal tem uma grande diferença entre profissional autônomo e profissional liberal. As pessoas, tem gente que não sabe disso, tá? Profissional liberal, ele está afiliado a um órgão. Eu falei isso. Ele é uma pessoa que está afiliada a um CRM, a um CRC, a um CRO, a uma OAB. Tá? Isso é um profissional liberal, somos nós advogados. E o autônomo, ele não precisa disso. Ele pode ser, não é que estamos diminuindo, tá, gente? Não é, mas existe essa diferença. O autônomo informal, ele pode ser o encanador, a manicure e etc. Uma pessoa que não está afiliada a nenhum órgão e não está em uma linha de profissional, tá? Mas aí a gente entra na seara do quê? Do profissional liberal que está trabalhando como autônomo. Vou dar um exemplo simples aí. Um advogado que esteja dirigindo um Uber e não advogando. Aí eu jogo para a doutora Ana. Eu entendo, tá? É por isso que eu te chamei para fazer a live. Porque a gente tem um entendimento divergente em relação ao advogado. Então vamos lá. E aí, é o seu? Não, aí, obviamente, se ele tá fazendo Uber, eu entendo que enquadrou nos requisitos e está dentro, sim. Eu também. Mas se ele não tá fazendo Uber, se ele é advogado e tá advogando, qual que é a tua opinião? Qual que é a tua opinião? Está advogando? Não. Porque eu entendo que sim. Mas a lei exclui profissionais liberais. Trabalhador informal e formal ativo, empregado com contrato de trabalho formalizado. Nessa parte que eu entendo que ele abarcanhou todo mundo, gente. Ele colocou CLT aqui no decreto. Alguém falou aqui, ó, pagamos como contribuinte individual. Não, doutora, pagamos como contribuinte individual. Sim, individual obrigatório. Não tem nada a ver a forma de contribuinte com a forma de profissional que é. Com Olha, eu entendo que se o advogado não tem renda, tá? Ou tem a renda pequena ali, ainda que ele seja advogado, ele vai conseguir o auxílio emergencial. Mas a gente vai ter que esperar para ver. E você acha que esperar o quê? Requerer e ver se eles se eles vão conceder? Você acha que só enquadrar nos requisitos lá do artigo 2º, que são cumulativos, né, gente? E renda per capita de meio salário por cabeça, per capita por cabeça é ótimo. É a mesma coisa, ou 3 mil reais por família. Então, você entende que... E essa questão do profissional liberal, então, que somos nós, que não estão aqui, né? Como os dentistas também não, eles não se enquadram, médicos, dentistas, profissionais. Eu entendo que eles não colocaram especificamente por isso. Eles não colocaram profissionais liberais na legislação. Tá, mas aí assim, ó, vamos passar para outra categoria. A gente é profissional liberal, mas a gente é autônomo profissional liberal. E aí tu tem a questão do autônomo e a questão do... Se tu é autônomo, daí tem várias, né, vertentes. Então, eu entendo que várias categorias dentro do autônomo. É bem amplo o autônomo, né? Tu pode ser autônomo profissional liberal, pode ser autônomo que não seja profissional liberal,
E aí não tá falando que não pode. E eu entendo que quando não fala que não pode, pode. Então, Eu entendo também que quando não fala que não pode, pode tentar. Mas eu Então, entendo que eles não vão conceder. Você acha que eles vão conceder para pode. qualquer categoria, então? Entendi. Então, vamos requerer. A pergunta também que pairou muito para mim, que eu fiz até um texto, que meu direct tá cheio, eu vi você falando também que o seu tá cheio. Ficou muito vago. Não, e aí eu botei a caixinha de pergunta e não teve uma pessoa que fez na caixinha de pergunta. Agora, no direct, fizeram horrores, porque daí eles têm que mandar, a caixinha de pergunta não cabe, né? Tem um número limitado ali de frases, aí a pessoa ela escreve um texto assim de 20 linhas, daí eu anotei aqui o resumo de algumas perguntas para a gente responder depois. Não, pode. Eu concordo com esse entendimento, doutora Joelza, doutora Ana Clara. Entendo que o que a lei não barra, o que a lei não veda, é possível. Eu sou super desse entendimento, sou super a favor disso. Inclusive, a lei não faz menção aos processos que estão em andamento na justiça com relação ao auxílio-doença. E eu falei no meu texto e eu sou a favor de pedir. Porque a lei não vedou isso. Ela não vedou, não falou nada sobre isso. Ela foi omissa. Então, eu entendo que está todo mundo no mesmo barco, para falar bem chulamente. Quem está sem receber tem uma perspectiva de direito ali de ser deferido, e na esfera judicial também, porque a gente sabe que o INSS nega benefício para gente doente. Então, vamos pedir o auxílio-doença para quem está na justiça esperando também, já tem uma perspectiva? Vamos, eu vou pedir. Essa pergunta me fizeram 1 milhão de vezes hoje no direct. Eu recebi. Também recebi. Falei, gente, eu entendo que sim, mas não para todo mundo. Se o seu processo judicial indica que vai dar negativo, que já teve perícia, a perícia foi ruim, já tem uma negativa do INSS, já indica que vai ter uma sentença improcedente, eu não pediria. Porque não, assim... mas aí, a minha dica é a seguinte... Tem um processo judicial, tá? Essa foi uma das perguntas que... Uma pergunta foi assim. Tem um processo judicial, já foi feita a perícia e já foi negado. Posso pedir no INSS, posso pedir a antecipação do auxílio-doença? A minha resposta é, tenta. Vai lá no meu INSS, encaminha um novo auxílio-doença, encaminha os atestados, bota o mais recente que tu tiver e tenta, tá? Se vai dar certo ou não, a gente não tem como saber se não tentar. Até então vai lá e eles tenta. não vão cruzar dados com a Justiça Federal e Justiça Comum. Eles não têm como saber que a pessoa tem uma ação judicial em andamento. Não tem como saber. Eles só vão saber que ela tem uma negativa no INSS. Né? No INSS eu sei que vão. No INSS, por exemplo, tá? A minha teoria também sobre o CAD único. Porque lá fala, quando a gente cadastra, não sei se vocês já cadastraram, quem tá aqui na live, eu já cadastrei algumas pessoas que têm CAD único e outras que não têm. As que têm CAD único, a fala, você está cadastrado no CAD único, aguarde resposta em 5 dias. Ou seja, eles vão cruzar os dados com a base do INSS. Tá? E aí, quem não tem o CAD único atualizado, a pessoa que eu coloquei lá, fala: amanhã entre para acompanhar o seu processo. Seu pedido foi encaminhado. Por quê? Porque eu não sei como é que eles vão fazer essa questão da autodeclaração agora, né? Porque eu quis testar os dois. Então, nós estamos... Não, mas quem tem CAD único não consegue fazer autodeclaração. Não, essa pessoa não tem CAD único. Essa pessoa... Eu fiz assim, para testar os dois, entendeu? Quem tem aparece já no aplicativo, assim que você faz o requerimento. Você está cadastrado. Então, eles vão cruzar com a base de dados do INSS, certeza absoluta, tá? Então, o auxílio-doença é a mesma coisa. Me fizeram essa pergunta. Como é que vão saber se vão dar R$600 de emergencial ou 1.045 para quem está na fila do auxílio-doença? Para mim, eles vão saber com base nos dados do INSS, nos pedidos do INSS, né? Eles vão cruzar esses até dados. Porque... Uma coisa que eu entendo, se a pessoa vai lá e ela tá com o auxílio-doença encaminhado, mas ela vai lá e encaminha o auxílio emergencial e recebe os 600, e os 600 vai ser descontado depois dos 1.045 que ela vai ganhar de antecipação. Porque eles vão, se eles não cruzarem no momento inicial ali, que seja, né, a questão do auxílio emergencial, vai cruzar depois quando fizer o auxílio-doença.
Então, Clique de não vai novo ter o quê, problema doutora também. Luciana? Doutora Jéssica, quem está na fila do BPC? R$ 600, tá? Auxílio emergencial, peça. Não, mas quem está na fila do BPC, daí é a antecipação do BPC. Mas eu não preciso... Não é antecipação, porque eles não vão descontar, não. É auxílio emergencial. Não é antecipação, não. Mas tem as duas coisas. Tem a antecipação do BPC e tem... tem três coisas. São 3 direitos abarcados, gente. Três Ó, anotem coisas. aí. São 3 direitos. É o auxílio emergencial para qualquer trabalhador que nós estávamos começando a falar, formais, autônomos, informais, liberais, tá? Auxílio emergencial para qualquer trabalhador. E aí os outros 2 requisitos, os outros 2. Quem tá na fila do BPC, R$ 600 sempre, tá? E quem tá na fila do auxílio doença, 1.045, um salário mínimo. São 3 coisas diferentes, tá? Por isso que o decreto de hoje, 10.316, trata só do auxílio doença. Ele fala só da regulamentação do auxílio-doença. O do BPC já está regulamentado na Lei 13.892. Lei 13.982? Eu não sei, 3892, eu não sei. Número de lei não é comigo. Ô, filha, minha filha batendo na... Tu acha, então, que a pessoa que encaminhou o BPC, ela vai ganhar como se fosse auxílio emergencial? É um auxílio emergencial. Não é antecipação. É auxílio Mas emergencial. Eles não vão descontar, inclusive. Se você for, se seu benefício for indeferido, você não vai ter que pagar. Se eles te negarem quando julgar, você não tem que devolver. Sim. Então é um auxílio emergencial. Mas eu entendo que seja a antecipação do BPC. 13.982, tá. 13, Eu entendo que seja a antecipação do BPC. Não é acho que não desconta. Não desconta, tá lá escrito que não desconta, tá, doutor Hugo? Não é antecipação, não é antecipação. Auxílio emergencial é uma coisa. É porque o emergencial altera a lei do LOAS. Altera para meio salário, né? O emergencial. Ele libera meio salário mínimo, ele altera a lei do LOAS, por isso que eu tô falando. Ele é o emergencial, ele não é uma antecipação. Ele libera só durante o período do Covid. Ele libera para o INSS. Então, mas assim, ele libera o emergencial de R$ 600 e libera, além disso, é outro decreto. Além disso, ele libera, eu não vou lembrar o número do decreto, libera para meio salário mínimo de 1/4 da renda para meio salário mínimo para o INSS avaliar e conceder benefícios. Só durante essa epidemia. É isso. Tá, mas eu entendo assim, ó, que a antecipação do BPC é o seguinte, quem tá na fila... Claro, se tu não passar, tu não vai devolver. Assim como eu acho que se tu não passar no auxílio doença, tu não vai devolver. Vai devolver. Mas se tu passar, tu vai ganhar a diferença. Sim, sim, eu só tô dizendo que não tem que devolver. Doutora Dani, tá? Eu concordo, é Dani, não sei, é um homem, é uma mulher, é uma doutora. For deferido, haverá dedução, sim. Só tô dizendo que se não for deferido, não haverá, não falei isso, tá? Assim como o auxílio doença também não vai ter devolução, porque como é que vai devolver? Não vai. Quem está, ser acionado, me perguntaram isso, foi isso que eu falei. Como requerer e protocolar tudo isso? Ô, doutora Luciana, no aplicativo da Caixa Econômica já está disponível para todo mundo, é só entrar, preencher os requisitos. Não, mas daí é o auxílio. Daí é o auxílio. É o auxílio emergencial. Mas o outro... E o outro? E o auxílio doença? Isso que eu tô falando, é tudo junto. Não tem um aplicativo do auxílio doença. O auxílio doença, depois vai abrir provavelmente a exigência para a gente anexar o atestado para ter antecipação. Porque na questão do auxílio doença, não vai ser automático. A gente tem que juntar o atestado, que tem que cumprir os requisitos lá, e vai ter uma análise. Nenhum vai ser feito pelo INSS, gente. Nenhum, tá? Como faz a antecipação do BPC e é automático? Olha só, eu acabei de falar isso. Eles vão cruzar na base de dados do INSS. Você vai fazer o requerimento, é tudo pelo site da Caixa. Tá tudo dentro da mesma lei, 13.982. O decreto regulamentou o requerimento do auxílio doença especificamente. Ó. O que ele fala é que
Para ter acesso ao auxílio emergencial, o trabalhador deverá estar inscrito no CadÚnico até 20 de março, preencher o formulário disponibilizado na plataforma digital, que é a que já está disponível da Caixa Econômica, tá? Com autodeclaração que contém as informações necessárias, que ninguém só ouvimos falar, igual caviar, ninguém nunca viu, tá? Autodeclaração. A plataforma digital poderá ser utilizada para o acompanhamento da elegibilidade ao auxílio emergencial para todos os trabalhadores. É a plataforma do INSS, é a plataforma da Caixa. Não será possível para os trabalhadores integrantes de família do programa de Bolsa Família ou já inscritos se inscreverem, tá? O requerimento, ele fala no artigo 6º. Os dados extraídos pelo Ministério da Cidadania do CadÚnico e os inseridos na plataforma digital, nos termos do inciso 2 do caput do artigo 5º, serão submetidos a cruzamento com bases do governo federal. Cruzamento com bases do INSS, gente. Então, o único lugar de se pedir ou emergencial, BPC, auxílio-doença, é nesse dispositivo da Caixa. Quem vai deferir se é R$600 ou se é 1.045 são eles, porque eles vão cruzar com a base de dados do INSS. Em tese, é isso que está falando aqui no artigo 6º. Se você puxar... Eu não entendo dessa forma. Mas está falando isso? Vamos então, você está dizendo... É debate. A gente está no debate, né? Ia ter o debate? Não, eu acho que não. Eu entendo que a gente vai fazer auxílio emergencial, tu vai fazer pelo aplicativo da Caixa e, importante a gente falar que tem aplicativo falso e aplicativo igual, exatamente igual da Caixa falso, tá? Então, hoje eu recebi uma mensagem do seguidor falando que é exatamente igual, então as pessoas têm que ter cuidado na hora desse aplicativo fake aí, que não é o verdadeiro, tem que cuidar para ser o da Caixa. E aí... Quando tu vai fazer o auxílio emergencial, tu vai sim fazer, se a pessoa tem cadastro no CadÚnico, ela não vai fazer nada, ela só vai esperar. Se ela recebe Bolsa Família, ela não vai fazer nada, porque no dia que ela receber o Bolsa Família, vai estar lá depositado o auxílio emergencial automaticamente no mesmo dia. Mas se a pessoa quer encaminhar a antecipação do auxílio-doença e a antecipação do BPC, tu vai ter que aguardar no meu INSS, esse é o meu entendimento, tá? Mas não tem um procedimento específico dizendo isso. Isso é o que eu imagino. Não tem dizendo isso. Eu só estou imaginando, né? Que aí vai abrir, no site do meu INSS, vai abrir uma aba para a gente juntar. Por exemplo, auxílio-doença só vai ter antecipado se a gente juntar o atestado. Se a gente não juntar o atestado, não tem como ele ser antecipado. E o BPC provavelmente vai abrir ali a aba do cumprimento de exigências para a gente juntar a documentação também, daqui um pouco, se for deficiente, a gente vai ter que juntar a documentação ali, e aí depois vai ter antecipação. Eu imagino que seja assim. A Renata falou, auxílio emergencial no site da Caixa e o auxílio doença no meu INSS. Não tem nada fazendo referência ao INSS. É por isso que eu não entendo. Por isso que a gente está imaginando. Por isso que eu estou falando, que leia o artigo 6º do decreto que saiu hoje sobre auxílio doença. O decreto fala que o auxílio emergencial será concedido de acordo... E para auxílio doença é 1.200, gente, não é 600. Eles chamados de auxílio emergencial. Não, mas para auxílio doença não é 1.200, é 1.045. Eu falei 1.200? É um salário mínimo. É 1.045, desculpa. Não é 600, é 1.045. Por isso que eu tô falando. O decreto 10.013 fala isso, ele é explícito com relação a isso. Então, ele fala, o auxílio doença não vai ser pedido no INSS, ele não faz menção nenhuma ao INSS, gente. Ele faz menção à plataforma digital. A plataforma digital do Ministério da Cidadania, que é a mesma... Mas para antecipação do auxílio-doença, tem o requisito que é a gente juntar o atestado. O requisito. É só isso que está faltando de juntar o atestado. Aí pode ser que eles mandem de outra forma, mas a princípio que eu vi o ministro falando na coletiva de imprensa, que eu acho que nem eles sabem direito, ele disse que não vai se fazer nada pelo canal do INSS. Não, acho que na questão de pagamentos. Acho que a questão de pagamentos. Bom, a gente vai ter que aguardar para ver, mas vamos fazer as perguntas. Tem um monte de pergunta aqui, ó.
Tem uma pessoa, deixa eu só falar uma coisa aqui. Só pode cadastrar um celular, doutora Samira? Sim, tá? Quando for fazer o cadastramento do cliente, só pode cadastrar um celular. Você tem que pôr o celular da pessoa por requerimento, tá? E vai gerar um código, ou seja, você tem que estar falando com a pessoa, se você for atuar como advogado para ela, você tem que estar falando com a pessoa que vai gerar um código que vai chegar para ela, que você vai ter que colocar esse código no pedido. Então, você precisa saber na hora, tá? Você precisa estar com a pessoa ou no telefone com a pessoa. Se você, para quem tá fazendo, eu fiz para alguns clientes já meus do escritório que me pediram para fazer. Então, a gente já sabe que esse procedimento é assim, tem que colocar o telefone do cliente. Não adianta, eu achei que ia ser igual no INSS, que poderia colocar o meu ou o meu e-mail. Não adianta, não dá, tá? Ele informa, o sistema da Caixa informa que já há pedido nesse celular. Não tem procuração nenhuma, doutora Luciana, não tem nada disso. A Júlia botou, quem está no CadÚnico está previsto para pagar amanhã. Se tiver. Isso é outra dúvida que eu fiquei. Olha só. Aí eles mencionaram que se tem no Banco do Brasil, tem que ter conta e poupança na Caixa. Não, você pode criar. Ele dá essa opção lá. Quando você não... Não, é para receber amanhã. Para receber amanhã. Para receber amanhã. A notícia e a entrevista que eu vi, ele falou assim, ó, que tem que ter conta no Banco do Brasil e poupança na Caixa. Aí eu fiquei pensando, tá, eu não posso ter uma poupança no Banco do Brasil. Eu tenho que ter a conta no Banco do Brasil ou a poupança na Caixa? É tudo poupança que ele dá. A intenção deles é abrir 26 milhões de contas, parece. Doutora Luciana, não tem tempo nem de fazer contrato, doutora, tá? Para quem é meu cliente, o amparo eu cobrei R$200 fixo e o auxílio doença emergencial, o auxílio doença emergencial que é 1.045, cobrei R$400, uma parcela, a gente fez nota promissória amarelinha, fez não, porque não recebemos nenhum ainda. Mas é isso, as pessoas que me confirmaram, eu só fiz para clientes meus que estão na fila ainda, não peguei gente de fora e tal. Não dá tempo de fazer contrato, imagina, tá? E tem que se cobrar um valor ético e justo, para não chegasse aí porque são 3 meses só a princípio, né? Então, amanhã vai receber quem já recebe Bolsa Família. Eles já têm por onde receber. Sim, eles recebem pelas contas que eles já informaram ou que eles já tinham. Eles criaram a conta ou eles já tinham essa conta. Ninguém vai sacar nada, gente. É tudo pago na conta, tá? Não. Daí eu recebi um monte de mensagem dizendo, não estou conseguindo fazer isso. Vou lá na Caixa. Porque eu tentei fazer isso e não sei o que é aquilo. Vou lá na Caixa. Gente do céu! Olha, eu não saí na rua hoje, mas eu imagino que a Caixa, quem é da minha cidade vai saber o que eu tô falando. Tem um mercado que se chama Nacional, que deve dar o quê? Umas 5 quadras. Eu imagino que a fila da Caixa estivesse até uma Nacional, porque as pessoas, pelo menos, elas mantêm a distância, né? Ontem eu fui na Caixa, antes de sair... Não, ontem. Aí tinha uma fila que andava, assim, horrores, mas pelo menos as pessoas mantinham a distância. Então, aí a fila ficava maior. Então, se as pessoas continuarem mantendo a distância, a fila vai estar 5 quadras. Porque todo mundo que dá problema vai pra Caixa. Eu digo, pelo amor de Deus, que não vai pra Caixa. Ainda falo, eu vou lá no INSS, eu falo, gente, no INSS tá fechado. Doutora Juliana, quem não tem cartão, tá? É emergencial. O pessoal vai sacar com o documento dela, tá? Na boca do caixa. Imagino que eles vão liberar, assim, de 1 em 1 pra entrar. Não sei como é que vai ser feito esse pagamento, porque não pode aglomerar-se. E aí... Não, vai ter um calendário futuramente, porque assim, vai ser liberado. Né? Não, mas esse é o calendário do depósito, né? Daí depois vai ter o calendário do saque, porque as pessoas estão achando que o dinheiro vai ficar depositado na conta, elas vão poder ir lá e sacar de imediato. E não! Vai ter o calendário de depósito e a pessoa vai poder pagar a conta, vai ter um aplicativo, não sei se já tem ou vai criar um aplicativo que vai possibilitar de pagar as contas, tá? Então, através desse aplicativo, o dinheiro fica lá depositado e tu consegue pagar as contas por esse aplicativo. Lá, movimentar, nem nada. E depois vai ter uma data para liberar esse dinheiro para evitar as aglomerações. Vai ter Nossa, é muito bem organizado, né?
Digamos que seja assim, amém. Não, assim, organizado o problema é que as pessoas, elas não entendem que ela não tem que ir na caixa. Eu tenho certeza que tá todo mundo na fila da caixa até agora. Doutora Débora, eu não sei se a doutora deve ser advogada, né? Deixa eu só te falar uma coisa. Nem pense em fazer sem cobrar, tá? A não ser que você vai fazer pro seu parente ou para uma ou duas pessoas. Porque, como disse o doutor Iago na nossa live segunda-feira, já pensou você ficar conhecida como advogada que está fazendo auxílio emergencial aí de graça? Você vai ter trabalho para mais de método para não cobrar nada. Porque isso dá um trabalho. Eu já discordo. Ana do céu, você não tem o trabalho... Não, acho assim, ó, eu e tu, tá? A gente já tá né? A gente já tá há anos aí, a gente já tem um monte de cliente. Se a gente fizer para todo mundo sem cobrar, vai acontecer isso. Mas advogado iniciante tem que fazer sem cobrar mesmo. Por quê? Porque vai chamar cliente, entendeu? Porque a gente tá sempre correndo atrás da máquina. A gente não tem muito tempo para ficar, né, à disposição de todo mundo. Ele vai trabalhar muito de graça, porque o outro vai falar... Mas eu acho que não vai ter tanto trabalho, porque o advogado que está iniciando, que ainda não tem clientes, ele não vai ter muita gente que ele vai conseguir, né? Tipo, eu vou ter 200 pessoas para cadastrar. Não vai ter. Porque a maioria das pessoas, acredito eu, consegue fazer sozinha. Então, para quem está iniciando, eu acho que é também, Ana. As pessoas não conseguem fazer sozinha. Os meus clientes não conseguem fazer sozinho no canal. Nunca. Mas aí eles entram em contato e perguntam como é que faz e tal. E conseguem, no final das contas. Eu também não concordo de ninguém fazer de graça, doutora. Sendo advogado, tá? Eu acho que a gente tem que cobrar, até para não banalizar a classe. A gente tem que cobrar, é um serviço, dá trabalho, mas assim, é uma tese, é uma ideia para atrair clientes. Mas eu não faria, até porque eu não queria... Eu sei que vai atrair gente, eu sei que isso aqui, ó, gente, abrange muita gente. Vocês não têm, vocês estão entendendo quantas pessoas vão requerer isso aqui? É muita gente. Vocês têm que prestar atenção nisso. É muita gente. Especialmente, leiam o decreto 10.316, tá? Ele abarcou todo mundo praticamente. Então, todo mundo vai solicitar. Se é seu cliente ou se não é seu cliente. Eu não gostaria de ser a advogada que faz de graça nem para meus clientes, nem para atrair cliente, Ana. Sabe por quê? Não, mas aí eu acho assim, antecipação de BPC e de auxílio-doença tem que cobrar. Mas esse auxílio emergencial, aí eu acho que se tu tá começando, tu pode fazer assim, ó. Tu pode para uns tu não cobrar, e daí tu vê se tá, né, muita gente, aí depois tu vai lá e começa a cobrar. Se tu vê que tem muita gente te pedindo e se tem muita gente abusada, porque a gente tem que diferenciar também as pessoas que realmente precisam e as pessoas que são abusadas. Então, os que realmente precisam e que tu vê que tu pode ajudar, tu faz de graça. Depois tu vê que tem uns lá que estão muito abusados, aí tu cobra. A doutora Elis está falando que o aplicativo é fácil. Doutora, eu tive contato com uns 15 clientes meus de ontem para hoje, tá? Nenhum deles. Eu devo ter aí uns 150 processos em andamento administrativos, nos quais eu vou ligar e perguntar se querem que a gente faça, né? Então, outros já me ligaram e anteciparam. Me ligaram de ontem para hoje. Então, eu tive contato com umas 15 pessoas. Dentre essas 15, nenhuma delas conseguia se... Teve uma delas que não sabia nem do que estava falando. Estava falando que viu na TV e perguntou, vai prejudicar o meu auxílio-doença? Eu falei, não vai prejudicar. Isso é com relação ao Covid. É com relação à pandemia, um auxílio emergencial, não tem a ver, não vai prejudicar seu processo, vai continuar andando de auxílio-doença até que seja deferido ou a pandemia seja controlada. Um ou outro ocorrer, vai cessar e vai dar certo. A pessoa, tá bom, mas eu não sei fazer. E você falar, é o aplicativo da Caixa, a pessoa não sabia nem o que era aplicativo. Então, não é tão simples assim para clientes de BPC. Talvez para clientes de auxílio-doença tenha mais gente, uma gama maior que saiba fazer sozinha. É fácil para nós que estudamos a lei. Pode ser isso também. Mas o que eu senti dos meus clientes e que eu sempre sinto, que a Ana trabalha com a mesma gama de clientela que a minha. Eu não sei se o grau de simplicidade é o mesmo, mas as pessoas têm bastante dificuldade. Não, mas pode uma coisa perguntas, Ana, que você trouxe. Mas uma coisa que eu penso sobre isso de não cobrar, tá?
Claro que vai depender do caso concreto da pessoa. Se tu tem tempo, se tu não tem tempo. Mas uma forma que eu acho é o seguinte: eu vou estar ganhando, por exemplo, se eu for fazer e eu não vou cobrar. Não, eu vou cobrar. Eu vou ganhar R$ 200, tá? Vamos supor que eu tenha 3. Não tenha mais do que isso, eu só tenho 3. Aí eu vou estar ganhando R$ 600. Tipo, R$ 600 não vai mudar a minha vida. Agora, se eu fizer de graça para o cliente e o cliente depois me trouxer um processo, ou esse cliente, porque ele vai ficar grato, e a gente sabe que tem o gatilho mental da reciprocidade. E aí ele vai indicar esse meu serviço para um outro cliente que vai me trazer um processo. Para você Não, para me trazer um processo. E aí, nesse processo, eu vou ganhar um processo mais de 5 mil. Entendeu? Então, você tá dizendo para usar como chamariz, mas eu ainda acho que, assim, a gente tá sem essa consciência de que é muita gente. Ó, perguntaram aqui para você, Wesley, doutora Ana, é uma impressão minha ou a senhora não tem muita paciência? Ela não tem mesmo, não? Não, não tenho. Ah, essa pergunta é para mim? Essa pergunta é para mim, Wesley? Então, eu tenho. Ai, assim, onde é que tu tá? Não, é para mim. Ele falou agora para a doutora Juliana, gente, é que é um debate aqui. A gente tem coisas que ainda não, nem o governo sabe. Então, a gente parece que a gente não tem paciência, mas não é. As duas têm e não tem também, dependendo do caso. Mas é que cada uma pensa de um jeito, a gente está discutindo. 2 advogados discutindo. Mas eu chamei a Ju porque a Ju tem um entendimento contrário ao meu. E aí eu pensei, eu vou chamar a Ju porque eu quero debater. Porque se é para chamar alguém para falar igual a mim, aí não vai ter graça. Então eu vou chamar a Ju, porque daí a gente vai debater e a gente vai ter 2 lados, né? E aí cada um escolhe o que achar melhor para si. E vou aproveitar para falar uma coisa. Quando eu comecei aqui no Instagram, eu tenho esse jeito de falar assim, incisivo. Meu jeito de falar é incisivo. Eu sou assim. E parece que eu tô brava às vezes, mas eu não tô. Eu sou boazinha, eu sou querida, tá? As pessoas sabem, meus alunos sabem. Não que eu queira ser querida, assim, faça questão, mas é o meu temperamento, uma forma de falar, às vezes parece mesmo. Quando eu comecei no Instagram, às vezes as pessoas falavam, eu falava alguma coisa, as pessoas falavam assim, ah, mas você tá brava? Eu falava, não tô brava no direct. É meu jeito, gente, de falar. Parece que meu jeito é mais assim mesmo. E eu falo alto, aí pior. A Ana também fala alto. Não está não, te amo, professora. Obrigada. Mas parece mesmo, eu tenho essa consciência que eu sou assim. E aí eles acham que a gente tá brigando ainda. Não, mas é que a questão é essa, que nem a Letícia falou ali, ó. Que, na verdade, a gente tem que mostrar os 2 lados, tá? A gente tem que mostrar os 2 posicionamentos e aí vocês vão ver o que é melhor para vocês, porque vai ter... eu vou entender de uma forma, tu vai entender de outra, conforme cada pessoa tem que saber quantos clientes tem, quanto tempo tem, se tá com tempo livre, se não tá. Se tem coisas assim, ó, que não sou eu que faço, que a minha estagiária que faz. Então, por exemplo, assim, eu não atendi nenhum cliente desse caso de cadastrar. Por quê? Porque o celular do escritório está com a minha secretária. Então, daqui um pouco eu estou dizendo, faz aí, porque eu acho que não tem muitos, e ela está lá bem louca respondendo 200 WhatsApp por dia, porque eu não estou com o celular do escritório. Então, cada um vai ter que saber o que é melhor para si, se vai fazer, se vai mandar alguém fazer. Eu acho isso. No meu texto, quem não leu, eu fiz um texto hoje e lá eu acho que o bom senso paira e o bom senso deve estar... para nós como advogados, nós somos os primeiros juízes das nossas causas. Então, a gente tem que saber se a gente vai fazer, para quem vai pedir judicial também, que a gente vai estender isso, para quem a gente vai cobrar e quanto. Doutora Luciana está me pedindo para falar como que eu estipulei no escritório para cobrar. Hoje, nós decidimos, a princípio, eu vou fazer só para quem é meu cliente administrativo. Daí, depois nós vamos partir para os judiciais para ver quem vai ter direito, quem vai se enquadrar ali por princípios da isonomia, princípio da seguridade estatal. Nas minhas teses, é a mesma coisa judicial, quem está na fila, do que quem está no INSS. Então, assim... Eu cobrei para o emergencial de R$ 600 do BPC 200. Então, ele vai receber 3 vezes 6. Ele vai receber R$ 1.800. 3 vezes 6, 18, certo? Não tô errada na minha conta não, né? Agora.
Então, eu cobro 200 uma vez, na primeiro pagamento, tá? Para fazer tudo isso para ele. E no outro de 1.045, eu cobrei R$ 400, tá bom? Independente se for monoparental ou não, tá? Então, é isso. Pela quantidade de processos que eu tenho, vai dar um montante bom para fazer esse trabalho e vai dar trabalho. Meus 2 estagiários e advogado que trabalham para mim, hoje trabalharam só nisso. E amanhã vão continuar trabalhando só nisso. Porque tem que, como eu falei, tem que ligar para o cliente, tem que estar com ele na linha, tem que pegar código, tem que responder, bater com o CAD único. Não é uma coisa que não dê trabalho, né? Mas é isso, vai de cada um, como a doutora Ana falou. Cada um sabe o que quer atrair para si, se quer atrair clientes, quer começar com essa questão de fazendo... Gente, é assistencial o benefício, mas o meu trabalho não é assistencial. Eu entendo assim, para mim, eu não faria por 0, tá? Até pela gama de gente. Eu acho que se você fizer para 1 ou 2, Ana, mesmo que você seja iniciante, vai vir uma renca, como diz aqui em Cuiabá. Muita gente vai vir atrás. Então... Mas aí, para o advogado iniciante, é bom isso. É, claro. Mas de graça? Mas vai ser de graça, mas a gente tem que pensar que esse cliente depois vai trazer mais clientes. Não para fazer o negócio de graça, mas para te trazer processo. Entendi. Vamos lá, vamos responder algumas perguntas? Wesley, eu falei já, tu não estava na live, Wesley. Eu falei já que tu me mandou uma mensagem que dos aplicativos fakes, então eu já falei. Tá, olha só, quem nunca trabalhou, tem 18 anos, pode receber? Sim, pode receber se enquadrar na renda, não precisa trabalhar, não precisa pagar INSS, não precisa estar com o MEI em dia, porque tem gente que perguntou. Pode ter MEI ou não, tá, gente? Pode não é ter, necessário pode ter não MEI. ter. Então, Leiam não precisa a Lei estar pagando. 13.982, tá? A Lei 13.982 é pequenininha e é lá que estão os requisitos, tá? O decreto de hoje, quem quiser anotar, 10.316, ele trata da regulamentação do auxílio-doença apenas. Ele não faz qualquer menção ao BPC, tá? Não. Ó, os judiciais que ainda não fizeram perícia, tem algum problema a ser pedido auxílio-doença emergencial? Aí tem essa questão, tá? A Ju vai pedir no processo e eu vou pedir administrativamente. Quem tem judicial, eu vou fazer o pedido do meu cliente. Eu vou fazer administrativo. Eu não vou pedir no processo. Ah, tá. Ah, entendi que tu ia fazer judicial. Não, eu vou fazer administrativo também. Eu falei, tá. eu pedi, mas pode fazer, se depois não der certo na administrativa, você faz isso. É que a gente diverge de onde vai requerer. Você tá falando que vai requerer no INSS, eu tô falando que eu vou requerer no site da Caixa. Então tá, vamos ver ainda onde nós vamos requerer. Eu entendo que eu vou fiz para um e Caixa. cobrei. A Joelza disse, eu fiz para um e cobrei. Ele trouxe mais 4. Acho que a forma de cobrar é uma questão filosófica. É verdade, Luciana. É uma questão. O CAD único precisa estar atualizado. Ah, e essa outra pergunta que eu recebi, até ia falar isso, que eu recebi uma pergunta disso, que a mulher morava com a criança e tinha o pai, daí estava no CAD único o pai, só que agora ela não está mais com o pai. E aí não tem como fazer a alteração do CAD único. Não tem. Então, o que vai acontecer? Se o pai tem renda, que vai passar, né, a questão da renda, se for superior, aí vai dar problema, e aí depois que abrir o CAD único lá, vai ter que atualizar e tentar receber depois. Ou será que ela não pode fazer uma autodeclaração? Se tiver dentro, vai negar. Muita gente vai negar também, tá, gente? Por essas que se tem CAD único, não tem como fazer. Não, não tem, não dá. Então, assim, o CAD único não tem que estar atualizado, tá? Porque se tiver tudo igual, não tem problema nenhum. O problema é se tem esse problema aí. Um desses clientes que eu requeri, o CAD único tá ok, a hora que eu terminei o requerimento, apareceu a mensagem. Você está cadastrado na base de dados do CAD único, aguarde 5 dias para receber o seu resultado. E a pessoa que não estava com o CAD único cadastrado, estou repetindo, tem gente perguntando aqui. A pessoa que não estava com o CAD único cadastrado deu outra mensagem que vai analisar a base de dados do INSS, que não fala INSS, mas ele fala base de dados do Ministério da... Peraí, deixa eu bater aqui.
Eu falei aqui da economia, não é? Ministério da Cidadania, tá? Então eu entendo que base de dados seja tudo, Receita Federal, base de INSS, etc. Tá? E aí eles vão demorar um pouco mais para dar essa resposta. Mas, doutora Gabriana, que está perguntando aqui, os advogados, nós já falamos. Eu entendo que o advogado que esteja exercendo a advocacia não vai se enquadrar, não vai receber, porque ele é um profissional liberal. E a doutora Ana entende que o advogado que esteja exercendo a advocacia... Eu entendo que se ele estiver desempregado, ele pode se declarar como desempregado e tentar receber. Isso eu entendo. Mas a doutora Não, mas isso ele não tem renda. A doutora Ana, você acha que se ele se enquadrar na renda per capita, mesmo advogando, consegue? Tá? Então, cada uma tem uma... A gente não tem isso na lei, tá, doutora Gabriana? Então, vai do critério da gente botar o tutano aí para trabalhar. Ó, outro aqui. Benefício... Não, MEI há 5 anos. E dependente do... Não, a mulher era MEI há 5 meses. Ela é MEI há 5 meses. E ela é dependente do marido no imposto de renda. Se ela pode encaminhar o auxílio emergencial. Aí vai depender da renda do marido. Porque daí, como ela não falou a renda do marido, né? Se enquadrar na renda, não tem problema, vai dar certo. Exato. Então não pode... alguém pediu ali para explicar da renda. Alguém pediu para explicar da renda. Ela falou aqui, ó, que igual a você. Eu quero saber onde está escrito isso. Quem falou isso? Isso o quê? O que a doutora Cris falou aqui, que é o mesmo que você fala. Auxílio doença emergencial será feito no INSS. Não tem lugar nenhum que diz. A gente imaginou. Eu imaginei. Estão viajando na maionese. Mas você tem que anexar o atestado. Por onde tu vai anexar o atestado? Você lembra quando eles falaram que iam... vou dar um exemplo prático para vocês, tá? De que o que eles falam não se escreve. Que vai ser tudo no mesmo barco ali. Eles falam, antes do auxílio emergencial, o que eles falaram? Que todo mundo que estava na fila do auxílio doença ia ser deferido sem a perícia médica. Ia ser deferido, não, analisado o benefício sem perícia médica. Oi, tia. Um beijo. Não, mas aí não foi isso, não. Peraí, as notícias eram assim, mas não era isso. Aí não era sem perícia médica. Era para testar, só com os atestados anexados, sem perícia tete a tete com o médico, certo? Sim, direto. Isso nunca ocorreu e eles vieram agora com esse auxílio emergencial que cobriu isso aí. Mas tem que anexar o laudo. É a mesma coisa para mim, eles jamais farão isso. Mas tu vai anexar o laudo aonde? Não vai anexar, eles vão deferir para que quando cruzar com a base de dados do INSS ver que o cara tem um pedido de auxílio doença, eles vão deferir 1045. Não vão. Tem que ter o atestado, senão todo mundo agora vai lá e vai encaminhar o auxílio doença. Você vai ver. Você vai ver. Mas então eu vou pegar amanhã e eu vou encaminhar o auxílio doença para todo mundo que tem lá. E não tem como você separar no site da Caixa. Não tem como separar. Eles que vão separar, porque o auxílio... Não é porque vai ser pelo meu INSS. Porque tem que anexar o laudo. É um debate, doutora, não é um combate, não. Vamos aguardar aí, porque tem gente que concorda e tem gente que não. Eu tenho uma realidade diferente do meu INSS. Então, eles criaram uma aba que eles não criaram até hoje, de uma lei que saiu já há dias. Eles vão criar uma aba daqui para amanhã. Pode ser, vamos aguardar. Eu não sou totalmente... Se for, será ótimo para a gente requerer, até para quem está na justiça, para requerer, quem está na fila da justiça será mais fácil. Mas eu não acredito que eles farão isso. Eu acredito que vai ficar tudo no mesmo barco do auxílio emergencial. Gente, eu estou confusa. É que, na verdade, cada uma tem uma opinião e aí a gente está expondo os dois lados. E a gente vai ter que aguardar, porque não tem lei nenhuma dizendo como que vai funcionar exatamente. Isabela, eles estão para abrir exigência no INSS desde o mês passado. Quando acabar a epidemia, eles vão abrir exigência. Deixa eu só falar uma coisa para vocês que estão confusas. Uma coisa é sério, tá? Para vocês anotarem, para vocês ficarem menos confusas. Vou repetir as duas leis importantes, a lei e o decreto, para vocês estudarem, tá bom? Elas são curtinhas. A lei 13982... de ontem, dia 7, tá? E o decreto 10... Peraí.
103? Eu não lembro de cabeça. Não lembro, que eu não lembro tanto ler assim, não. Fala o número. Eu não sei. Peraí, deixa eu abrir aqui. Porque daí Eu tenho que olhar no celular. Decreto 10.316, que regulamenta o auxílio-doença. Estudem esses dois. O decreto é de 7 de abril também, tá? E a lei é do dia 6, então. A lei é do dia 6. Esses dois vão te dar uma clareza. Obrigada, tia Vânia, minha tia lá de Londrina. Ela tá sempre nas minhas lives. Então, gente... Alguém mandou, a Thalita. A Thalita mandou a gente mandar um beijo para Nova Odessa, em São Paulo. Um beijo, Nova Odessa, São Paulo. Caravana da Nova Odessa. Doutora Gabriana, 10.316 é essa de hoje, o decreto. Isso mesmo, tá? Estudem a lei e o decreto para dar uma clareza para vocês isso. E o presidente do INSS informou ontem que será criado no site uma aba específica para solicitar auxílio do... Já deu? Vamos para a próxima pergunta. Como é que tu tá dando conta de ler tudo isso, meu Deus do céu? Tem pergunta anotada da sua caixinha? Não, te disse que todo mundo mandou no... Eu fiz uma lista aqui. Todo mundo mandou no direct. Tem uma na caixinha aqui. Quem já tinha CAD único e agora é advogado? Se tiver desempregado, peça, doutora. E se tiver empregado dentro da renda, segundo a doutora Ana, peça também. Dentro da renda de 3 mil. Peça, o máximo que vai acontecer é não dar certo. Mas eu acho que advogado que está desempregado consegue, tá? Que live. Quem ainda não recebeu a atingiu 100, ó. Atingiu 100. Obrigada, gente. 10 horas da noite, né? Em alguns lugares aqui em Cuiabá. Hoje é aniversário de Cuiabá, feriado. 9 horas para mim aqui. Muito obrigada pelos elogios. Tem alunas minhas e suas aqui. As meninas falaram. Sim. Carol subiu, não pude cumprimentar todo mundo. Resumindo, quem ainda não recebeu o AB? Na fila do As duas receberam maravilhosas. Muito obrigada, Débora. Meu Deus, é muita... Até que para mim não tá subindo o troço. Eu tenho que vir aqui. Resumo para pedir... Para pedir o quê? Resumo, pode pedir... Resumindo, pode pedir tudo, ela tá falando. Quase tudo. É isso que eu tô falando, gente. É muita gente que vai ter direito. Vocês têm que realizar a quantidade de pessoas pedindo. Eles intentam abrir 26 milhões de conta. Imagina quanta gente vai pedir esses auxílios. E vocês querem fazer de graça. Me poupem, né? O José é meu cliente, tá? Quem entrou com pedido de auxílio-doença na Justiça Federal recebe emergencial. A tua esposa tem o pedido na Justiça e aí a gente vai pedir antecipação dela e tu pode pedir para ti o emergencial. Então, 2 pessoas na mesma família podem receber. Então, se ela já vai receber essa antecipação, tu pode encaminhar para ti o emergencial. Doutora Gabriana, lê lá o meu texto o último texto no meu feed, tá? Eu falo sobre isso. Eu recebi muito essa pergunta sobre o auxílio doença judicializado, tá? Quem tá na fila. Falei sobre isso lá. O calendário que está sendo confuso. Obrigada, a partir de amanhã, quem vai receber? Amanhã já vai ter o depósito na conta de quem tem conta na Caixa e no Banco do Brasil e tá inscrito no CAD único. Então, amanhã... Quem não tem conta na Caixa e no Banco do Brasil e tá no CAD único vai receber a partir do dia 14, tá? E depois, quem está cadastrado nesse programa aí do aplicativo, nesse site, no aplicativo, aí vai receber em 5 dias úteis, vai ter análise, tá? É isso que está previsto ali no site. Presidiários reclusos, doutor Hugo, já estão bancados pelo Estado, não vão receber nada. É a Carol? QNORRADV? É a Carol? Knorr? É, né? A Carol? Eu não tô Sou aluna das duas. Eu acho que é a Dr. Marcos aí falando que eu estou perfeita, melhor previdenciarista do país. Orgulho de ser de Cuiabá. Obrigada.
Não conheci as duas, mas gostei do debate. Vou passar a acompanhar as Doutora duas. Isso aí, Isadora, Clara. perdoe, qual foi a sua pergunta? Responda a minha pergunta, doutora. Subiu sua pergunta muito rápido, doutora, tá? Nós já Ó, vamos encerrar, tem 2 minutos, senão não dá para salvar a live. tá. Só a família monoparental ali, a gente tem que esclarecer que pode receber duas e agora já está sendo julgado, já foi aprovado no Senado e está sendo julgado na Câmara para o homem também receber, não só a mulher, né? Mas não tem nada, né, ainda o pai, né? Ainda não. Ainda Achei não. bem Bom, inconstitucional. eu não Achei estou bem... conseguindo ler tudo isso. Acho melhor de encerrar para a gente conseguir salvar. Empresa ME sem funcionário tem direito. Sim, MEI, tá? Faça outra, por favor. Gente, obrigada a vocês pelo prestígio de estarem aqui. Nossos alunos, não alunos, quem conheceu, quem não conheceu. Doutora Ana sempre comigo, a gente sempre juntas aqui no Instagram para dirimir dúvidas, trazer conteúdo para vocês, tá bom? Obrigada, boa noite, bom resto de Obrigada, semana. Ju. Obrigada, gente. Boa Doutora noite. Isadora, manda sua pergunta na caixinha para uma de nós duas que a gente vai procurar responder, porque subiu aqui e eu perdi, tá bom? Ela queria a resposta e ficou para trás. Manda no direct que a gente responde. Beijo.